Olá, sejam bem-vindos ao programa Pão Nosso em Família. Eu, Lívia Castro e Marcos Castro, estaremos aqui quinzenalmente falando sobre temas voltados à família, baseados no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, livro de Emmanuel. Olá a todos, obrigado pela presença de vocês novamente com a gente aqui. Espero que tenham gostado da nossa primeira live, né? Vamos para essa segunda aqui, trazendo o capítulo 1 para todos vocês, o livro Pão Nosso, capítulo 1, Mãos à Obra, tá bom? Quem quiser pegar o livro com a gente, vou fazer a leitura para todos vocês aqui e obrigado novamente por estarem conosco. Bom, gente, Mãos à Obra, e Emmanuel traz para nós aqui Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Ok? E Emmanuel traz para a gente o texto, umas orientações, né? A respeito desse versículo. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar as atividades quando não dispõem de médios adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocai mão à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. E esse é o texto aí, pessoal. Esse é o texto, Lívia, mãos à obra. Muita gente espera uma condição XYZ para que comece a atuar, comece a trabalhar, né? E é muito importante que nós saibamos a responsabilidade que assumimos quando estamos aqui no ambiente terrestre. Quando nós finalmente conseguimos encarnar. Todos nós viemos com compromissos bem delineados. Faz-se necessário uma análise da consciência para observar a nossa responsabilidade diante do mundo. A começar, nosso assunto aqui é sobre família dentro de nossas casas, né? Passo para você. Isso aí. Não adianta só a gente falar, né? A gente tem que exemplificar. A gente conversou no outro programa em relação à responsabilidade, né? Nós temos dentro da nossa família, no exemplo que nós temos. Não adianta eu falar bonito lá fora e dentro de casa ser completamente diferente, né? Você falar bonito aqui no canal e em casa fazer de todo ao contrário do que eu estou falando aqui, não adianta nada.
A gente precisa de exemplificar tudo. Eu acho que esse é a maior divulgação do Evangelho de Jesus é através do exemplo, né? As palavras são bonitas, a gente precisa de estudar, sim, mas o que mostra se a gente entendeu ou não aquilo que a gente está estudando, realmente é o que a gente vivencia, o que a gente coloca na prática dentro daquilo tudo. Então, a gente presencia inúmeros pais, né? Pessoas, entes da nossa família, que às vezes tem um cargo, uma posição de liderança determinada, ou serviço, ou religioso, o que seja, e que fala bonito, né? Nossa, até conselho, que coisa legal. Fala, né? Ensina a pessoa como ser, né? Aí chega dentro de casa, não é nada daquilo, não é nada daquilo que a gente que falou lá fora. Então, ou seja, só falou papagaio, falando da boca para fora, mas não entendeu nada daquilo. Não vivencia porque não entende, né? Ou não quer entender. A gente tem que ser sincero e falar a verdade. Não entende mesmo, né? Então, que a gente possa estar exemplificando o evangelho através dos nossos atitudes, nossos comportamentos dentro de casa. É que amar ao próximo, eu falei isso no outro lá, amar ao próximo está mais próximo, às vezes é muito difícil, porque é conviver com o erro do outro, com os vícios do outro, e com o outro também conviver com os nossos, né, com as nossas dificuldades. Isso não é fácil. Conviver só quando está bonitinho, muito legal. Mas quando a convivência, quando nos traz aí, né, exercícios de paciência e tolerância, aí sim que nós vamos ver se a gente está exemplificando mesmo o que a gente aprendeu ou não. É verdade. Observar se quem está trazendo desarmonia para casa somos nós próprios, né? Pelas nossas atitudes equivocadas, a gente, por vezes, estuda, lê, mas não traz para o dia a dia, não vivencia, né? Como você mesmo fala. Então, a pessoa não praticando, e a prática traz a perfeição, né? Essa frase célebre, importantíssima e real. A prática traz a perfeição. Então, eu busco fazer. Não adianta eu viver a vida de forma materializada, de forma mecânica, automatizada, sem raciocinar sobre as minhas atitudes, porque eu não vou conseguir aprender nunca. Eu estou lendo o Evangelho, eu entendi na interpretação o que significa aquilo tudo, eu consigo escrever livros, faço redações, textos, falo, né? Eu programei tudo, consegui trazer o contexto todo para minha mente e passar para todo mundo, mas o coração não foi tocado. O templo divino não foi tocado. Eu não faço aquilo, eu não pratico aquilo. Então, isso não tem utilidade. Essa que é a dificuldade. Eu preciso, para exemplificar, vivenciar isso. Eu tenho que tentar perdoar, eu tenho que tentar ser tolerante, eu tenho que tentar ser paciente e ver quão difícil isso é e buscar esse meu aprimoramento. E com o tempo, né, a gente vai se aperfeiçoando. É assim que se reconhece o espírito, de acordo com Allan Kardec, né? É aquele que busca melhorar a sua moral e doutrinar suas más inclinações. Então, constantemente, eu tento observar, eu faço uma autoanálise, conheço a mim mesmo, como Platão disse, e eu vejo os meus vícios, as minhas falhas, os meus erros. Diante disso, eu tento aperfeiçoar. Para isso, há necessidade de bater de frente com as duas chagas trazidas do Evangelho: orgulho e egoísmo. Para eu reconhecer a minha falha, eu tenho que massacrar o meu orgulho. E dói fazer isso. Muita gente prefere não fazê-lo, prefere ficar sem enxergar, continuar cego para os seus próprios defeitos, e isso vai trazer lentidão no seu aperfeiçoamento. Ele vai evoluir? Vai. Né? O destino de todos é a luz, a felicidade eterna. Mas se nós não aprimorarmos, não tem jeito. Então adianta eu falar, ler, fazer lives aqui, por exemplo, e eu não tentar praticar isso no meu dia a dia. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. E aí, para eu conseguir melhorar, nas relações familiares, nós temos um grande problema,
Que lá para fora, quando você faz uma coisa ruim com um amiguinho, você vai lá e pede desculpa para ele e para dentro de casa. Aí a pessoa não pede mais de jeito nenhum. A convivência diária é difícil. Eu fiz isso com ela, mas ela fez isso comigo. Ela me tratou de jeito sem eu tratei de volta. Então, no ambiente familiar, é o primeiro grande desafio para que nós possamos nos aprimorar, né? Vou passar a palavra para vocês, senão vou tomar conta desse negócio aqui. E sabe o que é que a gente, eu acho engraçado, até que a gente fica pensando? Quanto mais o que eu não aprendi, eu vou ter que aprender de novo, né? A gente fala que eu falo que Deus é um excelente professor. Ele te dá a oportunidade de voltar aqui para fazer tudo de novo. Sim. Ou ele te dá um monte de lição para você aprender. Não é igual a escola, não é assim? Você não sabe, o professor vai te passar mais exercício daquele mesma matéria ali. Eu não estou sabendo fazer conta demais. Ele vai passar um monte de mais para você aprender. É desse jeito. A gente acha que não é, não, isso aí não. Deus vai passar para você um monte de exercício para você aprender aquilo que você, infelizmente, não aprendeu, ou porque não quis, ou porque não teve condição. Então, se eu sou uma pessoa que não é tolerante, não tem paciência ou não perdoa, vai vir inúmeros exercícios disso aí para me fazer dentro do círculo familiar. Vai vir um monte para me aprender. E por quê? Isso é maldade de Deus? Não é, porque Deus não é mau, é infinita bondade, né? Senão não seria Deus. Mas ele quer que você aprenda, que a gente aprenda. Então, ele vai trazer isso para a gente várias vezes até aquilo a gente conseguir passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, que é demais, e nos trazer aí ensinamento através de situações que a gente, para poder exemplificar, sim, o que a gente está aprendendo. Então, por isso que é aí o tema mãos à obra, vamos fazer enquanto dá tempo, enquanto nós estamos aqui, né? Enquanto nós temos uma família, pode ser qual família que for, é o nosso laboratório, é a família que a gente precisa, né? Não é, de repente, não é a família que a gente quer, mas é a família que a gente precisa, a família que a gente sonhou a ter. Gente, vamos fazer com o que a gente tem, né? Se é muito difícil aquele meu familiar ali, vamos tentar entender por que é difícil, vamos buscar lá atrás, será que eu não prejudiquei várias vezes e estou vindo nessas condições para me reparar os erros? Às vezes Então, um detalhe, né? Uma palavra maldita, né? Mal dita separado, tá, gente? Maldita. Porque às vezes a gente falou uma palavra e a outra pessoa entendeu errado e isso criou uma dissensão absurda. Que se for observar, nossa, mas por causa daquilo que eu falei, foi porque você falou aquilo, eu entendi. Não queria dizer isso. E aí você consegue até resolver uma situação por causa de uma questão de tentar rever a pessoa e tentar resolver os problemas, né? Isso é importante demais. E é para pedir uma desculpa, igual o Marcos falou, dificuldade, hein? Nossa, que difícil pedir uma desculpa, gente. O Nossa, orgulho não deixa, né? é difícil. É o que faz. É um desafio, né? Para cada um. Não tem jeito. Tem gente que tem mais dificuldade mesmo, que o orgulho tá pesando. E massacrar ele é difícil, dói, e vai chorar, e não aceita. É complicado. Então a gente. É um processo. Enquanto a pessoa não pede, você já perdoa de uma vez, deixa ela depois resolver esse problema dela, vai lá. Nós ficamos. Se ela não perdoou, é problema dela, né? O nosso problema já foi. Porque Não se a tira gente o par entende. das costas. Exato. Se nós entendemos que o perdão é uma forma de demonstrar amor ao outro, você está emanando amor para o outro. E para você perdoar, você tem que passar por cima do seu orgulho. Opa, uma chaga, eu estou esmagando uma chaga, eu estou fazendo brotar o amor no meu coração e jogando para o outro. Então, substituir um vício por uma virtude, desenvolvi dentro de mim, porque tudo que você coloca, você emana para o outro, você tem que sentir no seu coração primeiro. Não é? Se eu vou jogar lama no outro, eu sujo a minha mão primeiro para depois jogar a lama. Então, se eu emano amor, eu me integro todo de amor. Eu me estabilizo, eu me equilibro e emano o amor de volta. Então, pagar o mal com o bem.
Se a pessoa fez o mal, mas eu entendo tudo isso, entendo o processo, a condição de cada um, eu vou perdoar já de imediato, né? Dentro da possibilidade, posso até orientar a pessoa, se ela tiver abertura para tal, ou quiser isso também, se é da pessoa. Mas o que importa de mim, o mãos à obra de hoje, a prática do evangelho é: devolvo o mal com o bem. Então eu perdoo ele imediatamente e vira que segue. Se a pessoa vai se arrepender ou não, se ela entendeu o evangelho ou não, se ela vai pedir o perdão, vai chegar perto de mim, são outros 500. Eu não dependo do reconhecimento dela, do erro dela, para eu continuar evoluindo. E ela não depende, a situação contrária também acontece, viu? Quando a gente vai pedir o perdão, se o outro perdoa ou não, é dele o problema. Porque ele tem que desenvolver essa virtude de perdão. E eu desenvolvi, massacrar o meu orgulho, entender que eu fiz errado, cheguei perto dele, se eu fiz errado, reconheço que fiz errado, se me desculpe, me perdoe, vou procurar não fazer isso de novo, tá bom? Tá bom. E tento não fazer de novo mesmo, me esforço para tal, vou errar, gente, milhares de vezes. É assim mesmo, família é assim, a gente se perdoa, a gente se ama. Né? É isso aí, gente. Olha, um prazer estarmos novamente aqui com vocês. Essa foi nossa mensagem de hoje, nosso entendimento sobre o livro Pão Nosso, que é um livro maravilhoso, é o livro preferido do Marcos, Sim. é o livro de cabeceira dele, já estudou muito esse livro. E aí nós estamos trazendo aqui um breve comentário, né, um breve estudo sobre esse livro tão importante. Quem não tem esse livro, a gente recomenda, compra. Ah, não tem dinheiro para comprar, pela internet mesmo você acha. Então, é super bacana. Vale a pena, gente. Vale a pena a gente se espiritualizar, a gente aprender muito através de livros tão salutares. A coleção de Emmanuel é maravilhosa. Um abraço, gente, e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Pessoal, curta, compartilhe, comente e se inscrevam no canal, beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela presença conosco aqui. É um bate-papo rapidinho, mas que a gente acredita que é uma semente do bem, né, que a gente está divulgando. Tá bom? Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau!